Jonas. Esses dias eu estava em casa e não conseguia dormir. E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele foi, não vou dizer, não tenho a pretensão aqui de falar dando revelações sobre o livro de Jonas, mas Deus foi me mostrando alguns caminhos, alguns pensamentos, algumas formas também de se ver o texto. E eu conversei com o pastor Daniel, conversei com a pastora Janaína, conversei com o presbítero Valmir. Eu disse assim para eles assim, eu falei, olha, perguntei a opinião de cada um sem eles saberem que tinha alguém dando opinião acerca daquele assunto. Eu falei assim, Deus, me dá uma palavra um tanto quanto poderosa, e eu não sei se eu ministro essa palavra num culto ou ministro em 3 cultos, né? Porque se eu fosse ministrar num culto só, fica aquela coisa muito encharcada e a gente não consegue absorver como deveria. E todos eles falaram, né? Acho que só isso não foi isso para o Daniel, mas todos eles falaram que eu deveria ministrar em 3 cultos, para a gente não perder todas as coisas. Então, eu estou ministrando a parte 1 hoje, a parte 2 do culto de Santa Ceia e a parte 3 do próximo domingo. Então, se você quiser ouvir essas séries de mensagens, venha na igreja, venha ouvir, porque Deus tem a intenção muito grande de dar um novo rumo para a sua vida. Amém? Todos encontraram Jonas capítulo 1? Amém? Jonas capítulo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se propôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que te passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, porque por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Amém?
amém. Amém? Amém. O tema da mensagem desta noite é 3 passagens para o inferno. Mas a ideia é justamente essa, é de tentar chocar você, é de tentar levar você a uma compreensão, a uma entrega maior ao nosso Deus. Quando nós falamos de inferno, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que? É um lugar de tormento, é um lugar de medo, é um lugar de sofrimento, e de fato o é. Mas este livro de Jonas, ele é conhecido como o grande livro, ou o maior dos mistérios do livro. Quem não conhece a história de Jonas, a história do homem que ficou dentro da baleia 3 dias e 3 noites? Mas nós não temos a audácia de chegar até lá. Hoje nós vamos falar sobre a primeira passagem que todos nós compramos rumo ao inferno. E o que é pior de tudo é que nós temos consciência e certeza do que estamos fazendo. Esse livro de Jonas, ele é conhecido como o livro da grande tempestade, o livro do grande peixe, a grande abóbora, a grande Nínive e o pequeno profeta. É o livro das grandezas humanas, mas da pequenez do homem diante da circunstância, diante da sua missão. Jonas, ele tinha que ir para onde? Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Deus falou: Jonas, vai e clama contra a grande Nínive. E Jonas, ao invés de obedecer a voz de Deus, Jonas, ao invés de jogar a mochila nas costas e ir rumo a Nínive, ir rumo ao porto que iria comprar a passagem para Nínive, não. Ele desceu para Jope, e em Jope
aí fica lá embaixo murmurando até pegar no sono. E aí você reclama da mocidade da igreja? Você reclama dos diáconos da igreja? Você reclama dos seus pastores? Você reclama da empresa onde você trabalha? Da sua família? O mundo não presta. E você caiu na grande cilada do universo. Jonas, até este texto, ele representa todo filho de Deus, rebelde e desobediente à sua palavra. Sem exceção. Quantos estão me ouvindo? Conseguem dar um amém? Amém. Jonas estava no porão. E todo mundo lá em cima, correndo para lá, para cá, tentando saber o que aconteceu. Todos devotos de outros deuses, todos devotos de outras entidades divinas. E lá embaixo, dormindo. E aí o mestre do navio falou: vamos jogar as coisas fora, para ver se o barco não afunde, para ele ficar mais leve. Por causa da sua conduta, porque você virou as costas ao Senhor, porque você tomou uma passagem errada, sabendo para onde que tinha que ir. Você fez pessoas perderem pertences que para eles eram importantes e eram preciosos. Para eles era algo de valor, mas eles tiveram que jogar no mar, porque você não quis ir em direção a Deus. Quantas pessoas enterraram seus talentos? Quantos missionários não deixaram de ir pregar, porque resolveram colocar o seu chamado por uma vida social estável? Quantas e quantas pessoas, amados irmãos, estão carregando uma cruz feita simplesmente de papelão, mas a cruz do nosso Cristo ela é pesada porque ela é de madeira maciça. E nós ficamos tentando dar um jeitinho aqui, tentando dar um jeitinho ali, barganhamos aqui, barganhamos ali, e o que é pior? Um dia a casa cai. Amém? É verdade. Você não vai poder se esconder muito tempo. Mais cedo ou mais tarde vão colocar no telão da vida quem você verdadeiramente é. Quem realmente se esconde em você. Qual é o seu tipo de caráter? Qual é o seu tipo de personalidade? Que tipo de ser humano que é você? E o que é mais interessante é os homens que vão revelar. Porque foi lá no porém, foi lá em Jonas, agora como é que pode? O mundo desabando lá fora e você aí deitado na rede. E aí subiu lá em cima e lançaram sorte sobre ele, sobre eles. E caiu em quem? Em Jonas. Caiu em quem, irmãos? Jonas. Aí você está salvação, caiu em você. Amém? Jonas, ele olhou, e aí o que é pior é que agora vocês vão ficar bravos comigo. Porque quando ele fala: não, realmente eu pisei na bola aí, Deus falou para mim, para Nínive, Deus me deu uma missão, Deus falou que era para mim participar do coral, Deus falou que era para mim participar do ministério, Deus falou que era para mim fazer isso, Deus falou que era para me deixar de preguiça, Deus falou que era para mim orar mais, Deus disse isso, eu disse aquilo, e eu não, eu vim pregar, eu enfiei vocês nessa vaga furada sem necessidade. Olha, eu estou arrependido, eu sou judeu, eu sei como é que funciona as leis de Deus, então eu estou arrependido. Se vocês puderem atracar no porto mais próximo, eu vou ficar lá e dar uma Nínive. Foi isso que ele fez? O que ele falou para aqueles homens? Eu quero morrer, me joguem na água. Você acha que ele mandou os homens jogarem na água porque ele ia nadar até Tarsis de novo? Ou porque ele ia nadar até Nínive? Quando de nós não fazemos isso? Nós somos confrontados, nós somos expostos, a nossa fragilidade vem à tona, e ao invés de nós termos caráter humano de dizer: não, o erro está em mim, o que nós fazemos? Eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer do que ter que enfrentar esse problema.
90 vezes. Tem uma comunidade, uma rede social que diz assim: em situações difíceis, segura um desmaio. Não é? Quantos de nós não largamos um barraco quando o pau pega no pé? Quantos de nós não damos uma desculpa assim esfarrapada para poder fugir, porque estamos sendo confrontados? Quantos ficam vermelho, roxo, amarelo, azul, branco? E tenta sair pela tangente, e faz isso, e faz aquilo outro. E aí a esposa pega na mentira, o marido pega na mentira, os filhos pegam na mentira, os pais pegam na mentira. E ao invés de nós conscientizarmos que somos filhos de Deus, recuar para trás, pedir perdão, não, o que a gente faz? Me joga no mar, eu quero morrer. Vocês estão me entendendo? E em cima disso tudo vem as filosofias mundanas, aonde, o diabo fez as pessoas crerem, e alguns são devotos dessa teoria satânica que diz que, olha, se você não fizer o que Deus mandou, ele vai pôr outro no seu. Quem já ouviu isso? Se você não fizer o que Deus mandou, ele não vai parar a obra dele por causa de você, ele vai pôr outro no seu. Quem já ouviu isso? Quem não vai pelo amor? Aí o cara fica se imaginando com 80 anos, cheio de pereba, vir para a casa do Senhor, e a profecia se cumprindo. Oh meu Deus, é verdade, eu estou morrendo. Ou se imagina, tem uma enxaqueca braba, e aí a profecia da irmã já está se cumprindo. Olha, eu estou começando a ver o mundo azul. Nasce uma ferida, uma enfermidade, aí já vem falando: eu tenho que me acertar com Deus, porque Deus está me castigando, Deus está isso, Deus está aquilo. O único povo que Deus castigou foram os filisteus. E aquele castigo tenebroso. Amados, nós caímos nessa mentira, nós caímos neste engano, de que se nós não fazermos, a igreja vai continuar. Se nós não fazermos, a obra de Deus vai reinar. Se nós não fazermos, as coisas vão continuar como sempre foram, porque nós estamos aí há 2000 anos e continua tudo do mesmo jeito. Nem Jesus voltou. Desde quando eu era pequenininho, que eu escuto essa história. Desde quando eu ia lá na escola dominical da Memorial, em 1815, eu escuto essa história de que Jesus ia voltar e ainda não volta. Tem muitos Jonas aqui nessa noite. E para ser sincero, eu acho que todos nós somos Jonas. Se você está aqui, é como diz a pastora Janaína, Deus fala com os presentes. Porque esse é aquele tipo de sermão que a gente já imagina logo: se fulano estivesse aqui, olha, essa palavra encaixa como uma luva para ele. Não é? Olha, rapaz, essa palavra tinha que ser pregada na tal igreja. Não, é com você que Deus está falando. Você é um Jonas. Ou já foi, ou está sendo, ou planeja ser. Porque quando ele desceu a Jope, até tarde, ele teve tempo para pensar. Você acha que não? Ele chegou em Jope, Jope não era uma cidade de primeiro que engatou a segunda, saiu dela, não. Ele teve que descer lá na bilheteria, quando tem a passagem, X, opa, vemos aqui, e descer até o porto. Estou indo para Tarsis, estou indo para Tarsis, beleza, entra aí, tchau. E foi. E a gente fica se enganando. A gente fica mostrando quem somos para o mundo, tentando mostrar para eles que está tudo bem, mas caminhamos com um inferno, caminhamos com uma condenação, desejamos aquilo que todo ser humano deseja, a morte, ao ponto daqueles homens sem dó jogarem Jonas aonde? No mar.
Irmãos, o mundo não tem dó de você. Pense você que se você ficasse fazendo de pobre coitado, as pessoas vão passar a mão na sua vida e falar: coitadinho, vamos aqui dividir o que temos, e aí dividir o que temos, né? Cuida do... Não, você é um concorrente. Mata ele só mais para nós. Não é? Joga no barco. Ele vai não dividir para 5, vamos dividir só para 4. Já não é mais. Mas vamos dividir 25% para cada um, e não mais 20%. Não, joga no barco. E às vezes a gente acha que as pessoas ficam com dó da gente, às vezes a gente acha que as pessoas vão nos entender. Oh, coloca na sua cabeça, o mundo te odeia. O diabo não gosta de você. E nem as pessoas que o servem, eles te toleram. Mas se eles pudessem, eles faziam uma culpada para você perder o seu emprego. É que você está lá porque Deus tem te protegido todos os dias. O diabo não gosta de ninguém. Aqueles homens jogaram Jonas para fora do barco pensando unicamente na sua vida, não na dele. E muitas vezes nós queremos também assim. Nós queremos que as pessoas nos joguem mesmo, para ver se nós tomamos uma nova direção, um novo rumo. Eu fico imaginando se esse texto terminasse assim: e Jonas morreu afogado. Nossa, eu ficava imaginando como ia ser Deus recebendo Jonas lá em cima, né? Serafins, não é que eu quero falar com esse cara pessoalmente. A gente quer encontrar o Pai o quanto antes. Mas sabe uma coisa gostosa? Sabe uma coisa importante? Olha só. Lá no livro de Gênesis, Deus deu um sonho para um homem, o seu nome era José. E aquele homem chegou e falou assim: eu sonhei que eu ia mandar em vocês. Pegaram ele, jogaram dentro de um poço. Quase 30, 40 anos depois, estavam os seus irmãos sentados numa mesa, e ele em cima, sentado com o trono, se cumprindo o sonho de Deus. Passou moinhas e moinhas na vida. Mais um pouquinho à frente, um homem cuidando de algumas ovelhas escaparam, ele subiu ao monte, encontrou Deus face a face, ele disse: eu não vou, manda outra, onde sai você? E aí ele falou: não, Deus manda, ele falou: não, vai você. Moisés. Mais um pouquinho à frente, lá abandonado no pasto, um filho desejado na sua família, escondido lá, lutando contra ursos e leões. Deus fez o profeta encher o seu azeite, encher a sua botija de azeite, e ia até lá em Belém, e ordenou um menino de 14 ou 16 anos. Ele esperou 40 anos, passou lutas terríveis, mas foi rei de Israel. Todos os profetas, Deus não mudou o nome de um. Deus não vai mudar a opinião que Ele tem acerca de você. Porque quando Jonas foi jogado no mar, Deus podia deixar morrer e apodrecer e levantar outro profeta. Ou não? Mas Deus mandou uma baleia para resgatar. Deus te trouxe aqui para dizer para você o seguinte: o escolhido de Deus é você, e Ele não vai mudar. É você que Deus vai usar na obra dele até que a missão se cumpra. Não adianta você fugir. Deus te achou. Você se escondeu atrás da árvore, Deus falou assim: achou. Você se escondeu no pano, Deus falou: achou. Você se jogou nas águas e Deus falou assim: achou. Deus te trouxe aqui para dizer para você: levanta a sua cabeça, porque a missão que foi dada a você, só você vai fazer. Amém. Ele não vai mudar com ninguém. Por quê? Porque às vezes a gente fica achando que Deus vai colocar outro no nosso lugar. Não vai. É você que Deus falou, é você que Ele vai levantar como vencedor dessa terra, e grande será os feitos de Deus na sua vida. Eu tinha 18 anos quando eu recebi o meu chamado ministerial. 18. Fui ordenado aos 22, 23, né? Essas coisas. Menino de nada, novinho, foi.
vida como quer, não. Os calvinistas que adoram essa tipo de pregação, né? Você foi predestinado. A gente fica achando que as nossas escolhas, sim, as nossas escolhas nos levam para Tarsis. As nossas escolhas fazem a gente comprar passagem rumo ao inferno. Mas as escolhas de Deus faz pessoas reconhecerem que Deus é na nossa vida. As escolhas de Deus nos faz ser pessoas sorridentes e completas sobre a face da terra. Por quê? Porque identificamos que somos o melhor de Deus. Aí você está falando assim, ainda dá tempo da baleia te pegar. Ah, mas ainda dá tempo de você clamar. Amém? Quantos concordam? Amém. Meu irmão, não adianta você fugir. Tem um livro lá dos papéis da menores que diz que se você se esconder nas estrelas, de lá Deus te derruba. Se você ficar no fundo da terra, de lá Deus te arranca. Se você se esconder nos mares, de lá Deus te puxa. Não há lugar que possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Você pode fazer, pode correr, você pode até parar de vir à igreja, mas quando você estiver no bar tomando uma cerveja, o Espírito Santo vai falar com você, tu me deve, eu tenho uma obra na sua vida, e aquela cerveja vai descer amarga como um fel, porque você sabe que você foi chamado por Deus, e você não pode negar esse chamado. Amém? Quando nós identificamos o chamado de Deus, nós fazemos loucuras. Um jovem lá na Lagoinha entendeu o chamado Deus para a sua vida. Fizeram uma campanha lá. Os jovens lá fizeram uma campanha para andar 30 dias com a Bíblia. Tomar banho com a Bíblia, dormir com a Bíblia, acordar com a Bíblia e trabalhar com a Bíblia. 30 dias. E aí, um jovem lá está andando com uma Bíblia assim, igual a nossa assim, pequena. A Bíblia diz que só tem bom. Olha, irmão, deixa eu dizer um negócio para você aqui. Quem gosta de ficar saindo na hora da oração é demônio. Cuidado, tá? Quando os pastores estiverem orando, você levantar para ir tomar aguinha, levantar para ir esvaziar a bexiga, saiba que é o demônio, está te levando para fora, para ele não sair da sua vida. Vigia. Amém? Só mais uma pérola. Amém? Então, qualquer coisa, trava aí. E aí, esse irmão tinha uma entrevista com uma das maiores empresas de BH. E a mãe dele ligou para o pastor na igreja. Ô pastor, o senhor poderia dizer para o meu filho que amanhã tem uma entrevista que é uma das mais importantes da sua vida? O senhor poderia ir, por favor, pedir para ele largar a Bíblia? Eu sei que vocês estão na campanha e tal, mas Deus está abençoando ele. Aí o pastor falou, irmã, você levou para o cara errado. Você já falou com o tum? Ele desligou da câmera e falou tum. O dia do emprego. O pastor olhando o testemunho lá na igreja. O dia do emprego, da entrevista, perdão. Ele foi com a bolsa debaixo do braço e a sede. Chegou na vez de ser entrevistado. Ele sentou na cadeira da mulher DH e pôs as duas Bíblias em cima da mesa. Ela olhou para ele e assustada e disse: espera aí, o que significa isso? É a Bíblia? Você é crente? Sou. Eu sou crente, mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou com um propósito com Deus. Aí ela olhou para ele e falou assim: está contratado. Ele falou assim: tão fácil? Ela falou: é, porque se você não teve medo e nem vergonha de vestir a camisa da sua fé, você vai vestir a camisa da nossa empresa. Amém? E quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou, achando que as pessoas vão caçoar de nós, achando que as pessoas vão zombar da nossa vida? Ops, a missão é sua, cumpra você, deixa Deus ser bênção na sua vida, deixa Deus te usar, porque a Bíblia diz assim, ó, que os olhos não viram, o coração não ouviu, nem chegou na mente do homem, é o que Deus tem preparado para você. Quando você chegar lá em cima lá, Deus vai falar para você assim, ó, foi lindo. Por quê? Porque você deixou ser bênção. Foi lindo por quê? Porque você foi canal. E
sua vida e Ele vai garantir os melhores lugares para você. Amém? Ou você quer continuar indo para trás? Ou você quer continuar descendo a jogo? Você pensa que para trás será assim, que nem a gente vai no centro da cidade, pega um busão, entrou ali 40 minutos, está lá? Não. Tinha cidade que era 3, 4, 5 dias de viagem. Não é assim tão fácil, não. Quantas e quantas noites você vai perder de sono porque está fora da posição de Deus? Quantas? Quantas e quantas noites você vai ficar sendo acusado porque você fugiu daquilo que Deus tinha para você? Quantas? Na reunião de líderes, eu li um texto para eles, aqui esses textos que a gente recebe via e-mail, normalmente sempre é a Rita que manda, mas é um texto que eu li para eles e eu gostaria de ler para vocês, amém? Ninguém é insubstituível. Essa foi a mensagem que o diabo colocou na nossa mente. Se você não fizer, outro vai ir. Se você não fizer, outro vai ir. A frase parece ecoar nas paredes da sala da reunião em meio ao silêncio. Os gestores entreolham, alguns de cabeça baixa, ninguém ousa falar. De repente um braço se levanta, o diretor se prepara para triturar o atrevido. Alguma pergunta, diz ele? Tenho sim. E Beethoven? Como? Encara o diretor confuso. O Senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substituiu Beethoven? O funcionário fala então: ouvi essa história esses dias, contada por um profissional que conheço, e achei muito pertinente falar sobre isso. Afinal, as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas no fundo continuam achando que os profissionais são peças dentro da organização e que, se saírem, é só encontrar outro e pôr no seu lugar. Então eu pergunto: quem substituiu Beethoven? Quem substituiu Tom Jobim, Ayrton Senna, Frank Sinatra, Garrincha, Santos Dumont, Monteiro Lobato, Elvis Presley, os Beatles, Jorge Amado, Pelé, Paul Newman, Tiger Woods, Albert Einstein, Picasso e Zico? O rapaz fez uma pausa e continuou. Todos esses talentos que marcaram a história fazendo o que gostavam e o que sabem fazer de melhor. Ou seja, fizeram seu talento brilhar e, portanto, mostraram que são sim insubstituíveis, que cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa. Não estaria na hora de os líderes das organizações reverem seus conceitos e começarem a pensar em como desenvolver o talento da sua equipe, em focar no brilho de seus pontos fortes e não utilizar energia em reparar seus erros e defeitos e deficiências? Nova pausa e prosseguiu. Acredito que ninguém se lembra e nem sequer sabe se Beethoven era surdo, se Picasso era estável, se Caymmi preguiçoso, se Kennedy egocêntrico, Elvis paranoico. O que queremos é sentir o prazer produzido pelas suas sinfonias, obras de artes, discursos memoráveis e melodias inesquecíveis, resultado de seus talentos. Mas cabe aos líderes da organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar seus esforços em descobrir os pontos fortes de cada membro, fazer brilhar o talento de cada um em prol do sucesso do seu projeto. Devagando o assunto, o rapaz continua. Se o gerente ou coordenador ainda está focado em melhorar as fraquezas de sua equipe, corre o risco de ser aquele tipo de técnico de futebol que barraria Garrincha por ter as pernas tortas, ou Albert Einstein por ter notas baixas na escola, ou Beethoven por ser surdo, e na gestão dele o mundo teria perdido todos esses talentos.
diretor olhava para baixo pensativo e continuou dizendo: seguindo este raciocínio, caso pudessem mudar o curso natural, os rios seriam retos, não haveria montanha, nem lagoa, nem caverna, nem homem, nem mulher, nem sexo, nem chefes, nem subordinados, apenas peças. E nunca me esqueço de quando Zacarias, dos Trapalhões, foi para outras moradas. Ao iniciar o programa seguinte, o Dedé entrou em cena e falou mais ou menos assim: estamos todos muito tristes com a partida do nosso irmão Zacarias, e hoje, para substituí-lo, chamamos ninguém, pois nosso Zaca é insubstituível, concluiu o rapaz, e o silêncio foi total. Nunca se esqueça, você é um talento único e ninguém pode substituir você. Quantas e quantas vezes nós vamos continuar levando a vida nesta tocada? Quantas e quantas vezes Deus vai ter que varar a madrugada tentando falar um segundo com você? Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar o rumo da sua vida. Jonas, todos nós sabemos o final da história. Ele foi lá e pegou para mim. E foi o único pregador que em uma mensagem converteu 120 mil pessoas. Até os animais jejuaram pela ordem do rei. O que Deus tem para fazer através de você é bom demais. Para de fugir dos caminhos de Deus. Para de fugir dos propósitos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque nem sempre dá tempo de salvar. Nem sempre dá tempo de socorrer. Hoje nós estamos na época da graça. Nós temos direito à multi-escolha, mas também temos direito de receber a consequência pelos nossos atos e decisões em que temos tomado os nossos dias. O que você vai decidir nessa noite? Encaminhar para Tarso ou ir em rumo de Nínive? O nome do evangelista chinês, Hudson Taylor? Hudson Taylor. Foi uns missionários lá na China e falou: não, porque o povo lá é muito ateu, o povo lá não quer saber de Deus, manda matar esse povo, joga a bomba lá, destrói tudo. Igual o João e Tiago, Deus, que a gente vai descer fogo do céu, vai estar todo mundo. Hudson Taylor raspou a sua cabeça, deixou o rabinho crescer, pôs a roupa chinesa, comprou a sua passagem em navio, e até hoje a China nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque alguém resolveu ir para Nínive. Amém? 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 Missionária nossa, amiga nossa, foi para Angola, na primeira malária, morreu. O pastor missionário que estava lá na igreja, lá, tinha pegado 14 malárias, e aí na primeira morreu. Quando foi no próximo domingo, a igreja estava lotada de angolanos. E quando eu perguntar para eles o porquê que eles estão pegando essa igreja por dentro, porque nós entendemos que alguém saiu do seu país para vir aqui para nos falar alguma coisa. Se o que ela tinha para falar é importante a ponto de entregar a sua vida, é esse caminho que nós queremos seguir. Foram botar lá um monte de coisa, foram tentar fazer várias coisas, e a igreja lá continua de pé até os dias de hoje. Lá na Coreia do Norte, país comunista, pegaram lá uma irmã e sua família, e tinha 4 crianças e 23 adultos. Aquelas 4 crianças, o soldado de saia, vão matar todo mundo. O pastor disse: pode matar. Não tem mais para fazer o que você tem para fazer, não, filho. Eu quero que vocês neguem. Não vamos negar, você não está entendendo.
convicção. Mataram as 4 crianças enforcadas. Os 23 adultos começaram a cantar: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Sabe como mataram esses homens e essas mulheres? Deitaram eles na rua e passaram com eles com o lodo compressor por cima. Só o último conseguiu terminar de cantar o refrão da música. Mas são pessoas que não abriram mão da sua fé, são pessoas que não pularam do navio, são pessoas que não compraram passagem para Tarsis. Deus trouxe você aqui para dizer para você: eu confio no seu talento, eu confio no seu caráter, por isso que eu estou te salvando, é por isso que eu estou tirando você desse inferno que se tornou a sua vida, e quero transformar você na pessoa mais especial da face desta terra. Porque os meus olhos estão em você, o meu brilho está em você, e ninguém vai poder mudar o rumo da sua história, porque Deus é contigo. Precisamos ter convicção, é saber negar, é saber virar as costas, é saber dizer não. E quando alguém pergunta assim: mas é loucura, aí você diz: Nínive também era, mas todos foram salvos pelo sangue de Cristo, ou pela palavra do profeta. As pessoas vão achar que você pode estar enlouquecendo, mas eu prefiro estar louco para o mundo, mas firme nas promessas de Deus, do que o mundo me achar um mal barato e Deus nem conhecer o meu nome. Amém? Para encerrar, Jonas só começou a ser profeta quando ele verdadeiramente encarou a realidade dos fatos. Eu sou escolhido de Deus, e isso não tem como apagar. Amém? Não tem como mudar. Não tem como eu voltar para trás e pensar: puxa, o que eu vou fazer? Não. Continua sempre em frente. Que quando você chegar lá e olhar para trás, você vai ver 120 minutos seguidos. Aleluia. Quando você olhar lá e olhar para trás, você vai ver uma grande cidade que foi salva através da sua vida. Se coloque de pé.